isso, por que que ele faz isso, tá certo? Então, anotem aí a data de hoje, dia 30 de agosto, ok? E nós estamos começando aqui, eu não vou conseguir ver o chat agora, eu vou compartilhar a tela toda do PowerPoint com vocês, e aí vocês façam as anotações no caderninho de vocês. Embora o título da aula esteja como propagação de calor e fluxo de calor, eu vou começar apenas a falar na propagação de calor. Se der tempo, eu falo no fluxo, no cálculo do fluxo de calor, e faço aí alguns exemplos com vocês. Então, nós já sabemos de aulas anteriores que calor nada mais é do que energia térmica, tá? E energia térmica também é chamado de energia em trânsito. Energia que vai de um corpo para o outro. E toda vez que eu forneço energia para um corpo, a gente sabe que as moléculas, as partículas desse corpo, aumentam a amplitude de vibração, e nós relacionamos essa amplitude de vibração com temperatura, e nós vimos que ao aumentar essa amplitude de oscilação, também ocorria um fenômeno chamado dilatação térmica, que foi onde nós paramos. Agora nós vamos pensar um pouquinho como é que o calor se propaga. E aí existem 3 formas de propagação de calor que eu vou falar com vocês. A primeira delas é a condução, a segunda, a convecção, e a terceira é a irradiação. Então, são 3 processos distintos que nós vamos começar a conversar na aula de hoje. Eu vou falar mais de condução de calor, tá? E é na condução de calor que nós vamos aprender a calcular fluxo de calor. A condução de calor, ela ocorre em sólidos, ela ocorre em líquidos, ela ocorre em gases, de uma maneira geral. Porém, ela é mais perceptível nos sólidos, tá? Ou melhor, ela é um melhor modo de condução de calor, né? Por condução, vai acontecer se o meu corpo for sólido. A convecção, ela é um processo de propagação de calor que ele não acontece nos sólidos. Ele só acontece em fluidos. O que a gente chama de fluidos? Líquido e gás. E a irradiação é um meio no qual eu consigo transmitir o calor de um lado para o outro sem necessariamente precisar de um sólido ou de um fluido para fazer o transporte desse calor. Aqui nessa figura estão representados os 3 processos de propagação de calor, tá? Tem uma fonte de energia térmica, que é aqui para nós essa fogueira, e aí eu quero esquentar a mão de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira que está representada aqui em cima do lado direito é a condução. O que acontece nessa figura que me faz entender que o calor se propaga por condução? O calor é a energia que está aqui na chama dessa fogueira, tá? E eu consigo levar o calor da chama dessa fogueira através de um sólido, que é essa barra aqui, de metal. Então, eu conduzo o calor da fogueira até a mão da pessoa. Aí, colocou uma luva aqui na mão, exatamente por quê? Porque senão vai queimar a mão da pessoa, tá? Calor, para ele ir de uma extremidade até a outra dessa barra, eu preciso ter uma diferença de temperatura. Então, a mão da pessoa provavelmente está fria e a barra vai começar a esquentar. Então, a primeira coisa que a gente sabe, a condução, ela sempre vai do corpo com maior temperatura, ocorrer do corpo com maior temperatura, em direção ao corpo com menor temperatura, tá? E aí, o que acontece com esse sólido? Esse sólido, ele tem as moléculas, os átomos, todos eles estruturados de uma maneira que a ligação entre essas partículas, ela é uma ligação na qual eu aumento a oscilação e eu vou transferindo a energia de molécula para molécula. Isso é, cada uma das moléculas vai transmitindo calor para a molécula que está do lado, até chegar na mão aqui da pessoa.
Onde está mais próximo da chama, a temperatura é maior do que onde está próximo da mão, mas eu consigo transmitir o calor de molécula para molécula. E aí nós vamos ter dois tipos de materiais, os que nós chamamos de condutores e os que nós chamamos de materiais isolantes. Tá? Os que conduzem o calor facilmente e aqueles que não conduzem o calor. Então, os metais são bons condutores, madeira, isopor, plástico são considerados isolantes. Por que que alguns são condutores e outros são isolantes? Isso está relacionado com os elétrons ali das últimas camadas, que quando a gente olha para uma molécula, quando a gente olha para uma estrutura atômica, a gente sabe que tem partículas ali. Quanto mais afastadas as partículas estiverem no núcleo, menor é a força de atração delas pelo núcleo. Então, mais fácil eu retirar os elétrons das últimas camadas de valência. Então, também mais fácil eu conseguir fazer com que essas cargas que estão ali, nessas últimas camadas, transmitam energia de uma molécula para outra, de um átomo para o outro, e assim por diante. Os materiais isolantes são aqueles nos quais as partículas, as moléculas, têm uma estrutura atômica muito forte. Isso é, os elétrons estão muito próximos ali do núcleo, então existe uma força elétrica muito intensa, na qual eu não consigo retirar facilmente um elétron dali, tá? E eu não consigo fazer com que esse elétron vá mudando assim de camada sem precisar de uma quantidade de energia muito elevada. Então, esse tipo de material eu já vou considerá-lo isolante, tá? Então, ser condutor ou ser isolante tem a ver com a estrutura da matéria. Como é que eu tenho as partículas ligadas ali na estrutura daquela molécula, daquele átomo que eu estou olhando, ok? Então, a condução é característico do sólido, por causa até do modo como essas partículas, essas moléculas estão, não sei se o termo molécula seria o mais adequado, mas o modo como essas partículas estão organizadas. A convecção. Por que que a convecção é um processo característico dos fluidos? A convecção é um processo característico dos fluidos, porque na convecção eu tenho transporte de matéria, coisa que eu não conseguiria fazer nos sólidos. Tá? O que que eu quero dizer com isso? A partícula que está aqui na esquerda, ela vai se deslocar, ela vai lá para cima, ela vai para baixo, ela começa a percorrer caminhos diferentes ali no conjunto que forma aquela massa que está transportando a energia. Então, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho melhor dessa convecção. E o que vem a ser a irradiação? A irradiação é aquela situação onde eu consigo transferir o calor de um corpo para o outro sem necessariamente ter um meio material. Isso é, sem ter um sólido ou sem ter um líquido. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando eu tenho ondas eletromagnéticas envolvidas na situação. Então, toda vez que eu falo em transporte de energia sem transporte de matéria, eu já estou pensando em ondas. Ondas é uma maneira de eu transportar energia sem necessariamente carregar a matéria junto com essa energia que eu estou transportando. Então, eu consigo transferir o calor da chama para a mão de uma pessoa apenas por irradiação, por ondas eletromagnéticas. Então, formas de propagação de calor, condução, convecção e irradiação. Depois a gente fala de maneiras também de evitar essas formas de propagação de calor. No caso da condução, esse gifzinho eu já passei para vocês em outra aula, tá? Preciso também ter claro que esse processo não vai acontecer no vácuo. O que nós chamamos de vácuo, ausência de partículas, ausência de matéria, tá? E aí a energia, ela vai sempre sendo transferida de uma partícula para outra, seja essa partícula um átomo, uma molécula ou um íon, e sempre indo do ponto onde eu tenho maior temperatura para o ponto que eu tenho menor temperatura. E aí vai surgir uma grandeza física chamada fluxo de calor. Isso é, a energia térmica, ela pode estar relacionada com esse tal de fluxo. O que vem a ser o fluxo de água numa torneira? Vocês já ouviram falar em fluxo de água em uma torneira.
é a quantidade de água que atravessa a torneira durante um certo intervalo de tempo. Isso é o fluxo de água. Se eu pensar na quantidade de cargas elétricas que atravessam um fio durante um certo intervalo de tempo. Quantidade de cargas elétricas que atravessam um fio durante um certo intervalo de tempo é fluxo de cargas elétricas. E aí nós chamamos isso de corrente elétrica, lá em eletricidade. Tá? Eu posso pensar na quantidade de pessoas que estão passando por uma porta durante um certo intervalo de tempo. E aí eu calculo quantas pessoas, conto lá, contabilizo quantas pessoas passaram por aquela porta durante um certo tempo, e eu tenho fluxo de pessoas pelo local. Aqui eu estou pensando em calor. Então, para nós, fluxo de calor, símbolo vazio, aquele da matemática, tá? Uma bolinha cortada no meio. Ele nada mais é do que a quantidade de calor que vai atravessar uma superfície durante um certo intervalo de tempo. Cuidado para não confundir com corrente elétrica, tá? Esse Q da corrente elétrica é de quantidade de carga. E o que eu estou falando agora é de quantidade de energia térmica, tá? Lembrando que quantidade de cargas elétricas é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. E cada elétron tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eu ouvi um blam, eu não sei se isso é uma pergunta. Deixa eu sair aqui dos meus rabiscos para dar uma olhadinha no chat se alguém quer falar comigo ou não. Peraí, tem um monte de coisa escrita no chat. Se eu não me engano, tem um metal que a NASA usa, que ele é muito ruim para conduzir calor. Acho que usam aerogel, não sei o que a NASA usa em relação ao calor. Porque tem muito atrito, né, quando uma nave vai sair da atmosfera ou entrar na atmosfera. Alguém levantou a mão, aí foi Luiz Guilherme. Pode falar, Luiz. Professor, então materiais mais densos ou uniformes conduzem melhor calor? Não necessariamente. Tá? Para você saber se um material ele é bom condutor ou mau condutor, isso não está relacionado com a expressão de densidade que a gente tem. Densidade não é massa sobre volume? Né? Então, se eu pensar em densidade como massa sobre volume, quanto mais denso for o meu material, significa que a matéria está ocupando um volume bem pequenininho. Tá? Eu estou pensando em estrutura atômica quando eu falo em condução ou não condução, e não na distribuição da matéria no volume, tá? Tem que analisar a camada de valência, né? Sim, está relacionado com camadas de valência, com estruturas atômicas, e não com o corpo como um todo, o volume que ele ocupa, tá certo? Não é nisso que a gente está. É claro que você tem aí supercondutores, aí você vai mexendo nas estruturas, isso muda a densidade. Em algumas ocasiões a gente pode analisar as situações e ver que muda a densidade também. Tá? Mas, por enquanto, eu estou pensando assim, até numa maneira microscópica, mas não tão microscópica assim. Tá? É microscópico? É. Mas a gente está aqui meio que falando de uma maneira superficial das coisas que estão acontecendo. Tá bom? Então, já sabemos aí como é que existe a condução de calor e já sabemos o que é esse tal de fluxo de calor. Agora, cuidado com a unidade do fluxo de calor, tá? Calor é energia, então, no sistema internacional é joule. Tempo, no sistema internacional, é segundos. Mas, fora do sistema internacional, nós podemos trabalhar com calor em calorias, que é uma outra unidade, tá? E tempo, nós podemos trabalhar em horas, minutos e segundos. Joule por segundo, nós conhecemos essas duas unidades juntas como watt. Então, potência e fluxo de calor têm a mesma unidade de medida no sistema internacional, ok? Materiais condutores, tá? Quais são os materiais condutores que a gente tem aí no nosso dia a dia? O ouro, o latão, o alumínio, o ferro, a prata, o cobre, o chumbo, o aço, bronze, todos esses são condutores, tá? Eles estão lá na linha dos metais na nossa tabela periódica. O que são os maus condutores, ou chamados de bons isolantes térmicos? O vácuo, que é a ausência de matéria, né?
E quando a gente fala maus condutores, eu estou pensando em transmissão de calor por condução, tá? Não estou falando em irradiação, não. Estou pensando apenas em condução. Então, quem não conduz bem o calor? O vácuo, porque é ausência de partículas, ausência de matéria. Ar seco, tá? Madeira, vidro, isopor, plástico, gelo, ok? Todos eles são materiais que a gente considera maus condutores. Só um minutinho, gente. Lê aqui, meu amor. Em cima da geladeira, pega lá. Vamos lá. Continuando aqui. Convecção de calor. Depois eu volto, ainda vou falar mais da condução, tá? O que vem a ser a convecção de calor? Vejam que aqui eu tenho um gifzinho, que é um recipiente, aparentemente é água, mas não precisa ser. Tem umas setinhas aí circulando nessas situações. O que acontece aqui? Eu tenho uma chama fornecendo energia térmica. Então, aqui embaixo a temperatura é alta. Tá? Aqui em cima, a temperatura é mais baixa. Então, existe uma diferença aí de temperatura entre a parte de baixo e a parte de cima. O que eu observo? Que a parte que está mais próxima da chama, o que acontece com as partículas que estão aqui embaixo? Elas recebem energia térmica rapidamente. Ao receber energia térmica rapidamente, a gente sabe que aumenta a vibração delas. Aumentando a vibração delas, aumenta a amplitude de oscilação. Aumentando a amplitude de oscilação, eles dilatam. Isso é, vou dividir minha figura aqui no meio, ó, no meio não, em 1/3. A parte que eu tenho aqui embaixo, ela está expandindo mais rapidamente do que a parte que está aqui em cima, porque ela recebeu calor primeiro. O que significa que ela variou o volume. Se ela variou o volume, aqui eu vou pensar em densidade. Densidade não é relação entre massa e volume? Eu não estou mudando a massa. Eu estou expandindo o volume do corpo. Ao expandir o volume do corpo, eu estou modificando a densidade dele. Aqui eu não estou pensando em partículas que estão saindo do corpo, tá? Para elevar a energia de um corpo para o outro. Eu estou pensando no seguinte, olha, as minhas partículas, elas estão ligadas entre si de uma maneira diferente que a dos sólidos, tá? Mas tem uma ligação entre elas, umas forças entre elas não tão fortes quanto no sólido, que eu consigo movimentar essas partículas com uma certa fluidez, por isso que ele se chama fluido, né? E à medida que eu aqueço, ele muda a dimensão. No sólido também muda a dimensão. Mas o que acontece no líquido de especial quando eu mudo o volume? Ah, mudei o volume, eu mudei a densidade. Eu mudei a densidade do líquido que estava aqui embaixo, ó. Se o líquido que estava aqui embaixo agora tem uma densidade menor, volume aumenta, densidade diminui. O líquido que está aqui embaixo sobe. O líquido que estava aqui em cima, como ele está mais frio, ele é mais denso, portanto, ele desce. E formam-se as tais correntes de convecção. Aqui eu tenho uma massa dessa água, uma massa desse líquido, mudando constantemente de posição. Não acontece isso nos sólidos. Os sólidos expandem, mas as massas não mudam de lugar. Ok? As partículas oscilam, mas elas sempre oscilam em uma determinada posição em relação a um ponto. Aqui elas oscilam, mas elas oscilam aleatoriamente. Cada uma está indo oscilando aí para um lado diferente. E aí surgem as tais correntes de convecção. Por esses motivos de existirem correntes de convecção, é que nós instalamos ar-condicionado na parte de cima das salas. Por que na parte de cima das salas? Porque embaixo ficam as pessoas. E onde estão as pessoas, a temperatura média é em torno de uns 30 graus Celsius. O corpo humano tem aí uma temperatura de 37 graus Celsius. Então, em ambientes com muitas pessoas, o ar aqui embaixo, ele fica mais quente. Por conta até da movimentação das pessoas e da temperatura delas, que está em contato com o ambiente. O ar quente, ele sobe. Qual é a função do aparelho de ar-condicionado? É retirar esse ar quente, resfriar esse ar quente e devolver ele para o ambiente. E
quando devolve ele para o ambiente, devolve ele numa temperatura menor. O ar que foi devolvido, como a temperatura é menor, ele está mais denso, portanto, ele vai descer. E aí ele fica frio aqui embaixo, esquenta, sobe. O aparelho retira, esfria e desce. E formam essas tais de correntes de convecção. Se eu instalar o ar-condicionado aqui embaixo, eu congelo os pés, as pernas das pessoas. Tá? O ar frio já está embaixo, ele não vai subir, então ele vai ficar pegando ar frio, resfriando e voltando para o ambiente, pegando ar frio, resfriando e voltando para o ambiente. Quem foi em mercados viu que nos mercados vocês têm os freezers horizontais grandes, que alguns deles nem são fechados. Você consegue pegar as coisas lá dentro desse freezer sem precisar empurrar nenhuma portinha. Atualmente os mercados estão usando freezers pequenos, tá? Todos com portinhas. Mas antigamente a maioria dos freezers eles eram bem compridos e não tinha portinhas fechando esses freezers. E aí você passava do lado deles, o que acontecia? Ah, tá. Que frio, né? Meu corpo está 37 graus Celsius. Aqui embaixo eu tenho uma maquininha que fica retirando ar quente, pegando ar quente do ambiente, esfriando, devolvendo ele frio, ele vai tirar a temperatura aqui do meu corpo, vai roubar a energia térmica do meu corpo. Então eu vou sentir frio. Por quê? Porque eu estou perdendo energia térmica para esse ambiente. Preciso fechar? Não, não preciso fechar. O ar frio já está aqui embaixo. Para que eu vou fechar? O que sobe é ar quente. Ar frio, não. Tá? Não tem mudança de peso, então não pode falar, o líquido que estava aqui embaixo ficou mais leve, por isso ele subiu. Ele não ficou mais leve, ele ficou menos denso. Não posso dizer, porque o líquido que estava aqui em cima é mais pesado. Não, ele não é mais pesado, não mudou a massa, não mudou a gravidade. Simplesmente o que está aqui em cima está mais denso, porque a temperatura é mais baixa. Ele está trocando temperatura aqui com o meio externo e ele está longe da chama. Tem condução aqui? Tem condução do calor para essa plaquinha que está aqui, ó, porque ela é sólida, então ela está conduzindo calor. Está conduzindo calor para o fundo do recipiente, que é um sólido. Está conduzindo calor aqui para as paredes laterais desse recipiente. As moléculas que estão aqui embaixo estão recebendo calor por condução, porque elas estão em contato com o recipiente? Sim, estão recebendo calor por condução, mas aí elas vão se deslocando e formando a tal da convecção. Então, observa corrente de convecção em fogueiras, o ar quente sobe, ok? E aí o ar frio, ele desce, esquenta e sobe novamente. Observo isso dentro de uma panela, observo isso dentro da geladeira, o motor da geladeira fica na parte de baixo, ok? Então, tudo que está na parte de baixo da geladeira, como tem proximidade com o motor, tem uma temperatura mais alta. O freezer, o congelador, estão na parte de cima, onde a temperatura é mais baixa. E aí eu tenho as correntes de convecção. Fechei a porta da geladeira, o ar quente aqui de baixo sobe. Ao subir, ele resfria e desce. Essa geladeira aqui não vai funcionar bem, ela está muito cheia, né? Então, quanto mais cheia tiver a minha geladeira, maior dificuldade eu tenho para propagação de calor. Tanto que as geladeiras modernas, agora elas têm um dispositivo aqui na parede de dentro, interna, que é o responsável pela troca de calor, e não mais as prateleiras vazadas, tá? A irradiação. Como que é o processo de propagação de calor por irradiação? Ele acontece por meio das tais ondas eletromagnéticas. Existem várias ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética. E aí eu tenho dentro da luz, eu tenho a faixa do visível, né? Tem luz que não é visível, que eu não consigo captar, meu olho não consegue perceber. E aí eu tenho outros tipos de ondas eletromagnéticas. Os raios infravermelhos, que são chamados também de ondas de calor, tá? Então tem o infravermelho, tem o ultravioleta, e tem várias frequências diferentes, mas que transmite calor são os raios infravermelhos, conhecidos como calor radiante. Como é que o calor se propaga através dessas ondas eletromagnéticas? Eu tenho uma fonte que tem elevadas temperaturas, capazes de promover uma oscilação de um campo elétrico.
e de um campo magnético simultaneamente. E aí essas ondas, elas são liberadas, por exemplo, o Sol. Entre o Sol e a Terra não tem matéria suficiente para eu considerar aí que exista um meio condutor de energia. Antigamente, considerava-se que existia um tal de éter aqui no meio, mas hoje em dia a gente sabe que não existe, tá? E aí a gente chama essa parte aqui de vácuo, ausência de partículas, tá? E o calor está se propagando através desse vácuo. Ah, mas como ele aumenta a agitação de partículas, se ele é uma onda? Tá? Imagina que você vai na praia. Quando você vai ali na praia, você entra no mar, o que acontece? Vem a onda. Não estou pensando na arrebentação, estou pensando na onda, o que vocês chamam de marola. Quando a onda vem, você sobe e em seguida você desce. Aí vem outra onda. Você não precisa fazer esforço, não precisa pular. A onda sozinha te leva para cima, te leva para baixo. No mar, não só para cima e para baixo, ela te leva para a direita, um pouquinho para a esquerda. Tanto é que cada vez você vai ficando mais longe ali do seu guarda-sol, quando você está dentro do mar, né? Você olha, o guarda-sol está aqui, de repente o guarda-sol está lá no outro lado. Porque a onda que passou por você fez você oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Então, toda vez que uma onda passa por uma partícula, ela modifica a oscilação dessa partícula. E aí eu tenho calor indo de uma extremidade para outra, tá? Produzindo elevações de temperatura sem necessariamente ter um meio material. E aí o que nós chamamos, quando não existe meio material para a propagação de calor, nós chamamos isso de irradiação, tá? Falando um pouquinho agora do fluxo de calor. Do que depende o fluxo de calor? Fluxo de calor, lembrando, ele é característico da condução, ok? Então, se eu estou pensando na condução de energia, eu estou pensando em sólidos. De um lado, temperatura alta, do outro lado, temperatura mais baixa. E o calor sempre está fluindo do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Quanto mais diferente for essas temperaturas, maior vai ser o fluxo de calor. Então, nós sabemos que o fluxo de calor está relacionado com diferença de temperatura. Quanto mais quente o lado T1 e mais frio o lado T2, mais calor eu vou ter indo de uma extremidade para outra. Agora, o fluxo de calor também vai depender do comprimento desse material que eu estou usando, dessa barra, tá? Lembra que fluxo de calor é quantidade de calor por tempo? Quanto mais comprida for a minha barra, mais tempo a energia demora para ir dessa primeira partícula para a última. Ó, vejam, a primeira partícula ela não sai daqui e vai para a posição da última. Tá? Ela começa a colidir com a partículazinha que está do lado, ó, vai tendo aqui pequenas colisões entre elas, e aí a energia está indo se propagando até que a última comece a se movimentar também. Só que quanto mais comprido isso for, mais tempo o calor demora para ir de um lado para o outro. Então, o fluxo de calor também está relacionado com o comprimento dessa barra. Só que aí não é diretamente proporcional. Tá? Porque quanto maior o comprimento, menor o fluxo. E também depende do que nós vamos chamar de área de seção transversal. O que é essa área de seção transversal? Ó, olha aqui, na vertical, quantas bolinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Tenho aqui 5 bolinhas. Tá? Quanto mais bolinhas eu tiver perto da chama, mais rápido o calor vai para o outro lado. Imagine você andando no verão. Você anda todo largado, né? Braço para um lado, perna para o outro, todo relaxado, com pouca roupa e tudo mais. Como é que as pessoas andam no inverno? No inverno as pessoas andam todas encolhidinhas, com mão no bolso, querem ficar embaixo dos cobertores. Exatamente por quê? Porque quanto maior a área de contato com o meio externo, mais energia térmica você perde para o meio externo. Então, o que você faz? Você se encolhe. E quanto mais encolhido você fica, menos a área de contato com o meio externo. No calor, você quer mais é liberar energia térmica. Calor, vamos liberar a energia térmica aqui para o ambiente, né? E aí você fica mais relaxado. Então, a área de contato também está relacionada com o fluxo de calor. Então, nós vamos escrever uma expressão que é a seguinte: fluxo de calor está relacionado com diferença de temperatura,
diretamente proporcional. Por isso que é igualdade, e ele está aqui em cima. Eu vou escrever fração aqui, tá? Mas ele está no numerador. Depende do comprimento, só que quanto maior o comprimento, mais tempo o calor demora para o outro lado. Então, comprimento é inverso ao fluxo de calor. Depende da área. Quanto maior a área, mais fluxo de calor eu consigo transmitir de um lado para o outro. E depende do material. Se o material é bom condutor ou se ele é isolante. E aí, para representar o material, nós vamos usar a letrinha K. E essa letrinha K significa condutibilidade térmica. Ok? Vou apagar os meus rabiscos. Aqui tem um slide bem legalzinho, com todas essas informações. Esse slide aqui tá legal, garanto para vocês. Melhor, muito melhor que os meus rabiscos. Falando dessa expressão do fluxo de calor, tá? Ok, Evelyn, eu não consigo ver o chat lá para cima. Eu não sei o que o pessoal escreveu. Daqui a pouquinho eu olho o chat, tá, gente? Tem aí o João, que você colocou de materiais condutores. Espera aí que eu vou abrir aqui, João. Fiquei curiosa para saber o que você compartilhou. Se eu não me engano, são os materiais melhores condutores, assim. Aí que tá, deu uma discussão qual é o melhor. Eu falei que era o cobre. Aí o Vitor falou que era o alumínio. Para calor? Porque tem diferença para calor e para eletricidade, não tem? Se eu não me engano, a eletricidade mas eu acho que é o ouro, mais ou menos. E para calor tá dando o cobre ou alumínio. Calma, ouro, alumínio, cobre e prata. Legal. Eu sei que tem uma diferença para a forma aqui de energia que eles estão propagando, né? Se é energia térmica ou se é energia elétrica. Pessoal, eu vou deixar esse slidezinho aqui rapidinho para vocês copiarem as informações deles no caderno, e aí eu vou falar também das unidades dessas coisas todas, tá? Tem unidades aí que não são tão bonitinhas assim, principalmente a unidade do K, tá bom? Tem listinha desse assunto, mas a listinha desse assunto eu não vou pedir para entregar, porque os exercícios são só substituição de fórmulas. Não tem que pensar muito, não. Eu vou deixar a listinha para entregar a outra, que é um pouquinho mais complexa de se fazer. Senão eu vou ficar todas as listinhas, esse bimestre vai ficar muito moleza para vocês. Pessoal, estou começando a chamada. Então, quem tiver presente, por gentileza, coloca um Szinho no chat para mim, quando eu chamar, ou então abre o microfone e fala comigo, tá bom? Eu chamo de T1 e T2, T1 a temperatura do lado mais frio, da extremidade mais fria, mais quente, perdão. T2 a temperatura da extremidade fria. Você pode chamar de T mais frio, T quente, põe TQ, TF, usa a letrinha que você quiser, Breno. É só para dizer que tem diferença de temperatura entre um lado e o outro, beleza? Alisson está presente? Breno tá aí. Bruno, o Caio Damasceno, Caio Gonçalves, ok, Bruno também, Kaique, salve, salve, Diego, oi, Diego, Du, salve, Du, Evelyn, salve, salve, Evelyn, Gabriel Luz, Gabriel Pereira, Gabriel Mendes, Gi Marques e Gi Nicole. Gabriel Mendes está aí. Gi Marques, Giovana. A Marques e a Giovana Nicole, não? Giovanni. Salve, salve, Giovanni. Gu. Elô. Salve, Elô. João Henrique. Opa, boa noite, professora. Boa noite. João Pedro Carvalho. Salve, salve, João. João Vitor Macedo. Presente. Ok. João Vitor Santos. Joia. João Vitor Lima. Não. Ju. Júlia Gabriela, não. A Juviana, eu sei que não. Laurinha.
Laurinha tá por aí. Não, também. Lucas Pereira. Salve, salve. Luiz Guilherme. Presente. Matheus Estevam. Matheus Henrique. Nicolas Félix. Matheus Henrique tá aí. Nicolas Félix. Não. Nicolas Cardoso. Pedro. Nicolas Félix está. O Pedro também. Harika. Harika tá aí. Boa noite, Harika. Rian. Já coloco presença para você, Matheus. Pronto, coloquei. Rian tá aí. Tá aí. Vitor André. Cadê o Vitor? Opa, tô aí. Tá. E a Vitória? Vicky, cadê você, Vicky? Vitória não está na aula. Pessoal, o slide seguinte é sobre as unidades de fluxo de calor, tá? Então, tem que ter diferença de temperatura, tem que levar em consideração a espessura, tem que levar em consideração a área e tem que levar em consideração o material, tá bom? Unidades que podem ter essas coisas todas. Como o fluxo de calor, ele foi definido como quantidade de calor por intervalo de tempo, a unidade pode ser joule por segundo, já que calor é energia, no Sistema Internacional joules, tempo no Sistema Internacional segundos, fora do Sistema Internacional calorias, que é uma unidade de quantidade de energia, também, energia térmica, segundos no Sistema Internacional, calorias por minuto, aqui eu estou totalmente fora do Sistema Internacional. Uma caloria, ela corresponde a 4,18 joules, ou 4,2 joules aproximadamente, tá? Área. A área pode ser dada em metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. O comprimento do fio, a espessura, a largura dele, a distância entre uma extremidade e a outra, metros, centímetros, milímetros. Temperatura, graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. E agora esse K. Esse K, ele pode ter um monte de unidades malucas, tá? Olha para a expressão do fluxo de calor que está aqui em cima. Calor, eu vou pôr aqui uma unidade, por exemplo, calorias por segundo. Eu não sei a unidade do K, bom? Área, eu vou pôr aqui em metros quadrados. Temperatura, eu vou pôr aqui em graus Celsius. Como a área está em metros quadrados, L é comprimento, eu vou pôr em metros também. Tem 1 metro quadrado aqui em cima, tem 1 metro aqui embaixo, eu cancelo. Tá? Mantenho a calorias, mantenho os segundos. O metro que está aqui do lado, multiplicando K, eu passo ele para o outro lado da igualdade. Então, ele passa a multiplicar os segundos, aqui no denominador. O grau Celsius, que estava aqui em cima, grau Celsius que estava aqui em cima, ele passa lá para baixo também, multiplicando também os segundos. Então, olha a unidade que saiu o K. Calorias por segundo, metro, grau Celsius. Pode ser joule por segundo, metro, grau Celsius. Pode ser calorias por segundo, centímetros, graus Celsius. Pode ser calorias por minuto, metro, graus Fahrenheit. Então, vai depender das unidades que estiverem as coisas, as informações do meu problema, ou as informações das grandezas físicas que eu estou levando em consideração, tá? Para saber que unidade tem que estar a temperatura, que unidade tem que estar o comprimento, olha para as unidades do K, ok? E faça as conversões das outras unidades de medida. Não tenha... não perca muito tempo, né? Querendo transformar a unidade do K, vai dar mais trabalho. É mais fácil transformar graus Fahrenheit em graus Celsius do que mudar aqui na unidade do K 1 grau Celsius para Fahrenheit, ok? Então, mudem as unidades das outras grandezas físicas de acordo com a unidade do K que aparecer nas situações para vocês, ok? Por exemplo, tenho aqui uma situação. Uma pessoa dorme sobre um cobertor de 2,5 centímetros de espessura, um edredom,
tá? 2,5 centímetros de espessura já considera um edredom. De condutibilidade térmica, 3,3 vezes 10 a menos 2 joules por metro segundo grau Celsius. O que significa isso? Olha, esse cobertor é capaz de transferir 3,3 vezes 10 a menos 2 joules de energia térmica a cada 1 metro, né, 1 metro quadrado de área desse cobertor, por segundo, para cada diferença de temperatura de 1 grau Celsius que existe entre o lado de dentro e o lado de fora do cobertor. Então, a unidade está em joules, metros, segundos e graus Celsius. Ah, mas esse número é muito alto? Não, esse número é baixíssimo, tá? Por quê? Porque é um cobertor, gente. Um cobertor, ele não pode conduzir calor. A ideia do cobertor é ser um isolante, tá? A pele da pessoa, ó, sua pele está a 33 graus Celsius e o ambiente está a 0 graus Celsius. O que significa? Tem lá uma pessoinha deitada embaixo do seu cobertor, aqui fora é 0 graus Celsius e embaixo do cobertor está 33 graus Celsius. A pessoa está morta embaixo do cobertor, né? 33 graus Celsius está em hipotermia já. Mas mesmo assim, a temperatura dela é maior do que a temperatura do ambiente. Então, qual que é a tendência? O corpo dela perder calor para o ambiente. Quem vai tentar impedir isso? O cobertor. Tá? E aí ele quer saber a quantidade de calor que esse cobertor transmite durante 1 hora por metro quadrado de superfície do cobertor. Então, vamos separar as informações. Que informações que eu tenho aqui do enunciado desse meu exercício? Eu sei a espessura do cobertor. Espessura do cobertor, 2,5 centímetros. Espessura dele, tá? O que mais eu sei? Sei a condutibilidade térmica, que é o K. 3,3 vezes 10 a menos 2 joule por metro segundo grau Celsius. Lembrando que a espessura está aqui, ó. Ok? Eu quero saber por unidade de área de 1 metro quadrado para cada 1 metro quadrado de cobertor. Eu sei que existe uma temperatura do lado de fora, que é a temperatura da parte mais fria, que é 0 graus Celsius, e a temperatura embaixo do cobertor, que é a parte mais quente, que é de 33 graus Celsius. Então, existe uma diferença de temperatura entre o lado de dentro do cobertor e o lado de fora, que vale 33 graus Celsius, e eu tenho o tempo de 1 hora. E a pergunta é a quantidade de calor. Eu vou juntar as duas expressões. Que duas expressões que eu vou usar? Fluxo de calor é condutibilidade, área, temperatura e largura ou espessura, né? Mas fluxo de calor também é quantidade de calor por tempo. Então, quantidade de calor por tempo é condutibilidade, área, temperatura e espessura ou comprimento ou distância entre uma extremidade e outra e assim por diante. Unidades. Será que eu preciso converter unidades? Preciso. Preciso converter esses centímetros para metros. Olha, o K aparece em metros. Como é que eu faço a conversão? Divido por 100 ou multiplico por 10 a menos 2. A área já está em metros. Aqui está em metros. Temperatura está em graus Celsius. O K está em graus Celsius. O tempo está em horas. No K, o tempo está em segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Portanto, quando eu achar a quantidade de calor, eu vou achar essa quantidade de calor em joules, que é o que aparece aqui no K para nós. Então, quantidade de calor é o que nós queremos. O tempo é 1 hora, 3.600 segundos. O K, 3,3 vezes 10 elevado a menos 2. A área, 1 metro quadrado. A diferença de temperatura, 33 graus Celsius. E a espessura do cobertor, 2,5 vezes 10 a menos 2 metros. Acabou a física, tá? Já faz um tempinho até que acabou a física. Eu estou apenas agora em substituição de fórmula para fazer um cálculo para responder a essa quantidade de calor.
Posso simplificar alguma coisa? Claro que eu posso. Eu posso simplificar. Você colocou os graus Celsius aonde? O grau Celsius, a unidade dele, eu não coloquei na conta, tá? Na hora que eu escrevi, você vê, eu não coloquei segundos aqui, eu não coloquei metros quadrados, mas o K está em graus Celsius e aqui também está em graus Celsius, ok? Então, tem 2 unidades aí em graus Celsius. Tempo em segundos, o restante tudo em metros. Consigo simplificar um 10 a menos 2 com um 10 a menos 2, e aí eu fico com 3,3, que multiplica 1, que multiplica 33, e eu já vou aproveitar e vou multiplicar por 3.600. Esse 3.600 está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, tá? E vou dividir isso tudo, dá 392.040, eu vou dividir tudo por 2,5. O que vai me dar 156.816 joules. Nossa, mas um cobertor está transmitindo muito calor. 156 quilojoules, 157 quilojoules aproximadamente, né? 157 mil joules. Muita coisa para um cobertor transmitir em 1 hora. Gente, não é muita coisa, não. Tá? Leve em consideração que 1 caloria tem 4,2 joules, por exemplo, tá? Vou aproximando. 1 caloria, 4,2 joules. Eu estou aqui com 157 mil joules. Quantas calorias tem 157 mil joules? Eu vou pegar os 157 mil e vou dividir por 4,2, tá? Quando eu divido os 157 mil, vou pôr aqui, na calculadora, dividido por 4,2, isso dá 37.400 calorias aproximadamente. 37.000, antes eu arredondar, vou colocar tudo aqui, ó. Dá 37.380 calorias. Glaucia, é muita coisa. Vamos aproximar isso para 38.000 calorias? Estou arredondando para cima, muito para cima, 38.000 calorias. Isso é o mesmo que 38 quilocalorias. Uma maçãzinha, ela tem, em média, 50 quilocalorias. Então, olha, um cobertor não libera a quantidade de energia de uma maçã que a gente ingere. Pra vocês terem uma ideia. Então, quando a gente fala em 157 mil joules, nossa, 57 mil joules é bastante quantidade de energia? Não, não é não. Leve em consideração que 157 mil joules é aproximadamente 38 quilocalorias. Vamos arredondar para mais, 40 quilocalorias. Mesmo assim, não chega na quantidade de calorias de uma maçã, gente. Professora, mas a ideia do cobertor não é exatamente ser um isolante térmico? Então, isso mesmo, mas é que, sim, a ideia é isolar. É por isso que ele é bom, né? Mas quando a gente olha esse número 157 mil é um número muito alto. Então, dá uma impressão que 157 mil joules é muita energia que ele transmitiu. Mas, de fato, não é. Tá? 157 quilojoules é uma pouca quantidade de energia que foi transmitida. E é essa a intenção. Ele não pode transmitir muito. Afinal de contas, o cobertor é um isolante. A ideia dele não é liberar energia. Então, quer dizer que quanto menor a condutibilidade térmica dele melhor o cobertor, quer dizer? Quanto menor a condutibilidade térmica dele, melhor é o cobertor. Porque mais isolante ele é. Ele vai isolar mais e isso vai ficar mais Sim. Quem tem maior condutibilidade térmica? Um lençol ou um cobertor? O cobertor, o edredom, né? O cobertor tem maior condutibilidade térmica? Perdão, tem menor, ele é mais eficiente. Tem menor. O lençol tem mais condutibilidade. Isso, o lençol ele é mais fino, então a espessura é menor. Ele é feito de um material que é fácil de transmitir calor. O cobertor não. O cobertor normalmente ele tem espessura grande, ele é feito de uma espécie de algodão com ar lá dentro. O ar é péssimo condutor, tá? Existe um equipamento que eu não falei para vocês, mas eu vou aproveitar aqui para falar, vou descartar isso aqui. Aqui é a resolução em PowerPoint.
Ele é conhecido como garrafa de Denver pelos físicos, mas por vocês ele é conhecido como garrafa térmica, tá? Como que funciona uma garrafa térmica? Primeiro, uma garrafa térmica, ela é composta de duas garrafas. Uma garrafa externa, que é aquela que a gente compra pela belezura dela, e uma garrafa interna, que é uma garrafa de vidro espelhada do lado de dentro e do lado de fora. É que a gente não vê o espelhamento dela do lado de fora, porque tem uma outra garrafa aqui fora. Mas ela tem espelho do lado de fora dela e ela tem espelho do lado de dentro dela. Entre uma garrafa e outra, existe vácuo, ausência de matéria, tá? Ah, por que não coloca um isopor, um isolante aí? Não, é mais barato colocar um vácuo aí. Tira o ar que tem aí dentro, que fica mais barato, tá? Como funciona essa garrafa térmica? Ela tem uma tampa aqui em cima, por enquanto eu não vou falar da tampa, mas a tampa tem que ser também de um material isolante para fechar isso daqui. Mas a ideia é colocar um líquido aqui dentro. Vamos começar colocando um líquido quente aqui dentro. Esse líquido quente, ele encosta na garrafa de dentro, né? Ele entra em contato com a garrafa aqui dentro. Ao entrar em contato com a garrafa aqui dentro, ele esquenta a garrafa. Essa garrafa aqui fica aquecida por contato com o líquido, ok? Ah, mas tem parte aí que não está em contato, mas isso aqui é sólido, conduz calor. Ah, por que o vácuo? Para o calor por condução não passar dessa garrafa de dentro para fora. Então, o vácuo impede que o calor aqui de dentro vá para fora, assim como se isso aqui for um líquido frio, vai impedir que o calor do lado de fora vá para dentro. Ah, peguei a garrafa com a minha mão está quente. Eu vou conduzir calor para a garrafa que vai conduzir para o líquido. Não, tem um vácuo aqui no meio. Bom, mas por que espelhada? Esse líquido que está aí dentro, ele irradia ondas eletromagnéticas, infravermelho, calor, que ao atingir o espelho, reflete. Então, o calor que está aqui dentro vai sofrendo reflexões na parede do espelho e vai voltando. Então, o calor não sai por irradiação. O calor não sai por irradiação, mas ele não entra por irradiação? Também não. Porque se eu tenho uma onda de calor vindo aqui de fora, ela atravessa essa primeira garrafa? Sim, ela atravessa. Ela atravessa o vácuo? Sim, ela atravessa o vácuo. Mas quando ela chega na parede espelhada, aqui do lado de fora, o que acontece com ela? Ela reflete e volta. Então, eu não tenho propagação de calor para dentro da garrafa por irradiação, não tem irradiação para dentro. A irradiação aqui de dentro não sai, não tenho condução, porque tem vácuo, e não tem convecção. Por que não tem convecção? Porque para ter convecção, o que está aqui embaixo tem que estar numa temperatura maior do que o que está aqui em cima, certo? Não tem diferença de temperatura do que está dentro da garrafa térmica. Eles entram em equilíbrio térmico. Eu coloquei um líquido lá dentro, fechei, o que está lá dentro entra em equilíbrio térmico. Ah, mas qual que é o problema da garrafa? Você quer tirar as coisas de lá de dentro. E aí você abre a tampa. No que você abre a tampa, para o líquido sair, seja lá como você abrir essa tampa, por pressão, seja lá o que você vai fazer, o que vai acontecer? O ar quente sai. Primeira coisa, abriu a tampa da garrafa, o que vai sair é o ar. E esse ar está quente. Quando o ar quente sai, porque ele é menos denso, ele sobe, o que acontece com o ar frio? Ele entra. E aí você tampa a garrafa. O líquido está quente, mas entrou ar frio. O que vai acontecer? O líquido vai perder energia, esquentando esse ar que está aqui dentro, e aí você vai ter um café mais frio, porque ele esquentou o ar. Aí você abre de novo. O ar quente sai de novo, entra ar frio de novo. E assim vai que até o final do dia, o que estava aqui dentro acaba ficando frio. Sem contar que essa garrafa, ela está presa
aqui nas extremidades, então a garrafa de vidro, ela não está flutuando lá dentro, ela está presa em alguns pontos aqui em cima, o que estabelece um contato, e ela também tem o fundo dela, uma parte do fundo dela também presa, para não correr o risco de quando você colocar alguma coisa aqui dentro dessa garrafa, devido ao peso do líquido, ela também quebrar, tá? Então, a garrafa térmica, ela tenta impedir os 3 processos de propagação de calor, ok? Então, pessoal, esse era o assunto da aula de hoje, condução de calor, ok? Na aula de quarta-feira, eu vou continuar falando de calor, mas aí eu vou falar de como é que eu calculo calor, calor sensível, calor latente, principais diferenças entre eles, para depois eu lançar uma lista para vocês, tá? Para essa semana, quem não me entregou a lista de termômetros, entregue até meia-noite de hoje, por favor. Não tentem ultrapassar muito o prazo. Eu vou corrigir essa lista de vocês amanhã, provavelmente lá para umas 10h30, 11 horas, eu estou começando a corrigir a lista da sala de vocês para fazer a devolutiva, tá? E aí, a partir do momento que eu escrever devolutiva da lista, encerramento da atividade, não adianta mandar, certo? Porque aí eu já encerrei de vez, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios de dilatação, embora eles não vão ser entregues, esse assunto ele cai na provinha que eu vou mandar aí para vocês fazerem também, né? Então, dá uma treinadinha aí com a lista de dilatação. Tem um vídeo para fazer, para entregar depois do feriado. Não esqueçam da produção desse vídeo. Algumas pessoas já me encaminharam o vídeo, outras ainda não, tá? Então, nós temos ainda bastante coisa para fazer e um feriado aí no meio do caminho, tá certo? O de dilatação não precisa entregar, Evelyn, a não ser que você vai ficar de recuperação lá no final do semestre, tá? Mas vai deixando esses exercícios feitos, porque a recuperação do final de semestre, ela é muito curtinha, ela é uma recuperação de 10 dias, né? É feriado terça-feira, Gabriel, então vocês não terão aula minha na segunda, porque tem emenda de feriado de 7 de setembro, tá bom? Então, vocês têm aula comigo na quarta, depois tem o feriado na segunda, a gente só vai se ver na outra quarta de novo. Eu vou falar deles, Vitor, mas eu quero que primeiro vocês façam o vídeo. Por isso que os estados físicos da matéria vão vir. O vídeo de vocês vem antes da minha explicação. Que é para minha explicação não influenciar o vídeo de vocês e o vídeo de vocês ser baseado na pesquisa. Tá certo? Pessoal, então estou encerrando a gravação dessa aula por aqui. Uma ótima semana para nós. Boas aulas aí para vocês. E a gente se vê em uma aulinha só que passa muito